era chamado para dar dica de segurança. Aí, o programa da Sônia Abrão na Rede TV, o A Tarde é Sua, estava lidando com crime na época. E eles queriam ouvir a opinião de um especialista. Aí já não era a dica de segurança. Sim. Eles queriam uma opinião avalizada. E como eu estava indo nos programas, eu fui lá. Eu fui lá e deu audiência. Voltei no outro dia. E aí eu comecei a virar uma referência, não só como dica de segurança, mas como um especialista na área de segurança que poderia passar para o telespectador uma experiência de um profissional. Nessa época, Marcão e DVD, você tinha o comentarista de esportes, o comentarista de política, o comentarista econômico, o comentarista de fofoca, mas não existia o comentarista de segurança. E aí, quando eu comecei a frequentar muito a Rede TV, as pessoas falaram, Lornello, nós precisamos dar um nome para você. Eu falei, então coloca aí, comentarista em segurança, especialista em segurança. E o legal dessa história toda é que depois de alguns anos, os outros canais começaram a contratar especialistas também para agregaram no editorial o quê? O especialista em segurança. Então, tudo começa com um livro, e o primeiro crime que a gente investigou com porte de investigação, porque isso também ninguém fazia, foi mérito da Sônia Abrão, do irmão do diretor do programa Elias Abrão, onde nós começamos a acompanhar diariamente o caso Suzane Richthofen. E o caso Suzane Richthofen, eu aprendi uma coisa na polícia muito interessante. Existe uma frase, DVD e Marcão, que é o seguinte, ninguém morre de graça. Ninguém morre de graça. O crime mais fácil de você esclarecer é o homicídio. Porque o homicídio tem uma ligação entre quem mata e quem morre. Daqui a pouco, eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é um interrogatório do acusado, do suspeito de matar Vitória Regina, 17 anos, em Cajamar. A confissão dele está aqui, eu vou contar para vocês. É o que eu chamo de meia confissão ou um quarto de confissão. E eu sempre fui muito bom de investigar crime de homicídio por causa de quem? Conan Doyle, Agatha Christie, essa turma toda. Me deu essa inspiração. E na academia de polícia, com os delegados na época mais antigos, eu ouvi um delegado falando, quando eu fiz o curso lá, ele falou assim, olha, crime de homicídio manda um investigador no velório e no enterro. Para ver a reação das pessoas. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Sabe aquelas rodinhas de canto? Sim. Zum, zum, zum. A fofoca de velório sempre diz algo. E aí, DVD, sem contar para a Sônia Abrão e para o irmão, eu tirei o terno, tirei a gravata, pus uma roupa que disfarçasse e eu fui no velório da Suzane Richthofen. Dos pais dela. Dos pais dela. É óbvio que eu não tinha noção que ela poderia ter participação antes de ir no velório. Por quê? Eu resolvi ir porque não tem cabimento. Eles moravam numa mansão super protegida. Os filhos não estavam em casa. Até aí tudo normal. Mas os pais estavam dormindo numa cama no quarto do casal. E os pais foram mortos com pedaços de madeira, dormindo com o lençol. Isso não tem cabimento. Não tem noção. É fora de noção. Isso não se encaixa em crime de homicídio. Não foi facada, não foi tiro, não foi nada. Então imagina, o casal dormindo, as pessoas entraram na casa, não se sabe como, e mataram a família. E roubaram o quê? $6.000, mais umas porcarias. E aí, estavam órfãos Suzane, com 18 anos, e o irmão, com 13 anos de idade. É um crime chocante que, para mim, falei, algum mistério tem nesse crime. Esse crime é misterioso. E quando eu vou no velório, Marcão, eu vejo uma cena que eu falo para vocês, estou vendo eles. Toda a imprensa reunida e vem andando para enterrar os pais no caixão, na hora já para chegar no caixão, e aparece Suzane Richthofen, do lado tinha um senhor de terno, que eu imaginei que era irmão do pai dela, porque a fisionomia é idêntica, até são ruivos, mas não era, é um amigo advogado. Do lado dela estava o namorado. Não, minto, do lado estava o irmão Andreas, do lado o namorado.
E aquela cena foi impactante porque, primeiro, a roupa que Suzane Richthofen usava. Uma calça apertada, cintura baixa. Um topzinho mostrando a barriga. E o que mais me impactou, ela com cara de choro e não derramava uma lágrima. E isso eu tinha aprendido quando eu estudei leitura corporal. Porque a leitura corporal, você consegue identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está ansiosa. Você faz uma leitura. Por exemplo, a pessoa aqui de casa, se ela estiver vendo um pouco como vocês estão, com o rosto um pouco mais para frente, vocês estão interessados na conversa. A pessoa, quando ela está mais assim, ó, ela está desinteressada. Se a pessoa está assim, ó, ela está fechada. E se a pessoa está chorando, ela tem que derramar lágrimas. Então, ela chorava e não derramava lágrimas. O irmão estava com uma cara completamente avoado. Ele estava completamente fora da realidade. Não tinha caído a ficha. E o namorado estava com uma camisa manga longa e gravata. E eu imaginei, será que esse rapaz trabalha com gravata? Por que esse cara pôs gravata? Por quê? Qual é a necessidade? Tudo isso me chama atenção. Só que eu comecei a notar esses detalhes e logo em seguida, 3, 4 dias depois, eu fico sabendo que era aniversário da Suzane, ela faz um churrasco na mansão e convida os amigos. Então ali, para mim, já havia um caminho a ser perseguido pela polícia e a polícia esclareceu com facilidade, porque, volto a repetir, ninguém morre de graça. Sempre o morto foi morto por um motivo. Pode ser um motivo banal, mas tem um motivo. Opa, Marcão Nascimento do Elementar Show aqui. Gostou desse corte? Tem um monte de corte com papos muito bons como esse aqui nesse canal, que você pode se inscrever se você gostou. Também tem essas mesmas conversas, mas os papos completos no canal oficial do Elementar Show. Então, se gostou, compartilha, curte, manda pros amigos, espalha a palavra. A gente se vê por aí.